A gente começa o Arena falando sobre o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que voltou aos holofotes do noticiário. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acolheu nesta terça-feira recurso da defesa e excluiu o crime de lavagem de dinheiro por parte de Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. Além disso, reduziu a pena do ex-ministro de 8 para 4 anos e 7 meses em regime semiaberto. A quinta turma do STJ manteve apenas a condenação em segundo grau pelo crime de corrupção. Nesse processo da Operação Lava Jato, o petista foi acusado de receber R$2 milhões em propinas na compra de tubos da Petrobras. E ontem, durante o evento em comemoração aos 43 anos do Partido dos Trabalhadores, o PT, Lula fez um agradecimento público ao seu ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Ao agradecer a Dirceu, Lula falou sobre o processo na Lava Jato que levou à cadeia o petista, o Lula, por 580 dias. Vamos assistir. Companheiro Zé Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido. Aqui eu estou vendo a Gleice, o Rio Falcão, o Zé Dirceu, não sei, eu mesmo já fui presidente. Eu quero agradecer porque, se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram, durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia, Lula, boa tarde, Lula, e boa noite, Lula. Pois hoje eu quero repetir em liberdade e presidente da República, bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil, porque nós voltamos para governar esse país e nós voltamos para governá-lo com democracia, com respeito aos mais pobres e nós voltamos para recuperar a democracia em toda a sua essência. Muito bem, começamos o debate. Eu dou boa noite aqui ao Joel Pinheiro. Joel, vamos começar por você hoje. Está aí a volta do José Dirceu. Apareceu no aniversário do partido, Lula discursou para ele e falou que nós voltamos. O que você avalia? Pois é, primeiro a notícia da redução da pena do José Dirceu. Eu acho que a gente vive hoje em dia o refúgio, o rescaldo e a regressão de muito do que foi conquistado no combate à corrupção no Brasil nos últimos anos. Evidentemente, o PT se tornou um grande polo de combate à corrupção, mas o que a gente viu ao longo do mandato passado do Bolsonaro foi que também a direita acabou abrindo mão dessa pauta. As próprias nomeações do Bolsonaro para o Supremo foram, uma delas pelo menos, não muito positiva para esse objetivo também. E hoje em dia a gente vê o rescaldo de tudo isso e a dúvida, será que a gente vai voltar a acreditar que no futuro criminosos de colarinho branco, políticos corruptos, empresários corruptos, banqueiros, empreiteiros, será que essas pessoas verão a prisão como em um certo momento, por alguns poucos anos na história recente do Brasil, a gente chegou a acreditar? O futuro dirá, embora no momento não dá para ser muito otimista quanto a isso. A fala do Lula é uma fala forte. Quem acompanhou aí viu o quanto de emoção e de força e de simbolismo ele trouxe nessa fala, ressaltando esse evento, esse processo, essa prisão dele, que ele ficou 580 dias preso e que selou o futuro do PT e das pessoas que hoje em dia têm mais ascendência dentro do PT. Teve um momento em que muitas pessoas diziam, não, o Lula está preso, o Lula está fora, está na hora da gente ver novas lideranças. Outros apostaram que não. Vamos ficar junto do Lula, vamos apoiá-lo. Não estou dizendo que estão certos ou errados do ponto de vista ético, mas fizeram essa escolha. E essa escolha se revelou politicamente vitoriosa. Hoje, quem tem voz junto ao Lula, quem tem ascendência junto ao Lula, são aquelas pessoas que no momento da prisão dele, o momento que ele estava mais em baixa, ficaram ao lado dele dia e noite, apoiando todos aqueles manifestantes que estavam ali acampados na frente do presídio. Bem ou mal, isso a gente pode julgar e pode discutir, mas o fato é que aquelas pessoas que estiveram juntas ali, no momento mais baixo, agora estão por cima, e algumas delas, inclusive, brigando entre si.
Raquel, a gente viu muitas vezes a militância petista chamar o José Dirceu de guerreiro do povo brasileiro, apesar das suas condenações no mensalão. Ele foi condenado por corrupção ativa. Inicialmente também houve a condenação por formação de quadrilha, que depois o STF acabou derrubando, mesmo tendo condenado o Dirceu nesse caso. Depois ele veio a ser condenado também no Petrolão, teve a sua prisão invalidada, né? Não digo invalidada, quer dizer, os ministros da segunda turma do STF mandaram soltar o Dirceu 2 vezes, quando ele estava preso, já condenado em segunda instância, e quando ainda valia a prisão em segunda instância, mas havia uma pressão ali para que essa medida fosse pautada novamente, e quando ele estava preso preventivamente. Agora ele volta, a gente sabe que ele nunca deixou de ser um articulador ali do PT, e o Lula faz um discurso para ele, usando o próprio caso também, para agradecer. Como é que você avalia esse contexto? Felipe, o que você está me perguntando, na verdade, é o que está na nossa tarja, né? Se o afago de Lula evidencia essa força política do Dirceu. E a resposta é sim. Ele tem uma força muito expressiva ainda dentro do Partido dos Trabalhadores. Ele é muito ouvido por parlamentares, pelos diretores regionais, pelos diretores nacionais. Muitas das ideias que circulam dentro do partido, figuras como a Gleisi, como o Mercadante, eles bebem nessa fonte do Dirceu. A gente não pode esquecer que o Dirceu foi quem idealizou todo aquele PT que venceu as eleições em 2003. Então, assim, ele é realmente dentro da... 2002 para chegar ao poder em 2003. Exato. Dentro da militância do PT, ele é idolatrado ainda. É muito forte o impacto que ele tem. Aí fica uma segunda pergunta, né? Qual é a relevância do Dirceu dentro de um governo Lula? Aí é mais difícil da gente radiografar, não sabemos direito. O que a gente sabe, conversando com as pessoas dentro do PT, o Dirceu tem muita clareza, ele é muitíssimo pragmático, do tanto que ele é tóxico para qualquer área do governo do PT em que ele entrar. Ele sabe que a imagem dele ficou muito estraçalhada pela Operação Lava Jato, afinal, por tudo que ele fez, por todos os crimes que ele acabou cometendo e que, enfim, apareceu ali durante todas as investigações. Então, ele não tem essa ambição de voltar ministro ou de voltar presidente do PT. Até porque ele sabe que ele próprio desgasta. Exato, ele tem... Em razão desse histórico, que não é um histórico resultante de uma operação específica, que pode ser demonizada, etc., mas já tinha um antecedente. Então, que era o mensalão. Então, assim, ele tem noção da toxicidade dele. Então, ele atua dessa forma mesmo. Ele atua nos bastidores, ele atua dentro do partido. Nós sabemos, por exemplo, que ele conversava bastante com o Lula durante a campanha. As apurações mostram isso. Depois que o Lula chega ao governo, aí a gente já não consegue ter muita clareza sobre qual é a influência do Dirceu. Hélio, como é que você avalia aí o papel do Dirceu nesse momento e a redução da pena dele em um dos casos aos quais ele responde? Felipe, eu não saberia dizer em que se embasou o Supremo Tribunal Federal para reduzir... Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Superior Tribunal de Justiça, perdão, para se embasar nessa decisão, mas eu acho que fica para a gente uma sensação de impunidade. Temos que ver a decisão para entender se há motivação com lógica ou não. Mas fica aquela sensação de impunidade. Só deixar claro que a decisão saiu há pouco, a gente também está buscando aí essa análise e daqui a pouco a gente vai trazer maiores detalhes. Eles, entre eles, são muito solidários, né? Como a gente estava falando antes. Eles adoram essa solidariedade entre eles. E eu prestei atenção no discurso do Lula, Felipe, onde ele dizia que agora nós vamos governar com democracia. E eu acho que tanto Lula como antes o Bolsonaro, eles têm uma concepção bem deturpada do que deveria ser a nossa democracia. Eles acham, porque eles tiveram 60 milhões de votos ou algo assim, que eles podem fazer o que eles querem a despeito da Constituição, a despeito das nossas instituições, etc. É sempre a definição deles, o que é bom para eles. E isso, para mim, é um perigo muito grande. A gente está vendo esse posicionamento do Lula, né, com
respeito ao Banco Central, que a gente vai falar mais, mas esse emparendamento das instituições. Já fez um ataque logo no início à Agência Nacional de Águas, por exemplo, tirando atribuições da Agência Nacional de Águas e passando para o Ministério das Cidades. Esse tipo de coisa, né, que no governo Bolsonaro o Supremo foi muito ativista. Quando o Bolsonaro tentou intervir, por exemplo, na Anvisa, o Supremo interveio, ajudou, foi lá para não deixar que houvesse esse ataque às instituições. Então, eu acho que essa concepção de o tempo inteiro falar de democracia, falar também de reconstrução o tempo inteiro, como se a gente tivesse um país destruído que precisa ser reconstruído, que é ele que vai fazer isso, é ele que vai fazer a democracia, eu acho que isso está tudo muito deturpado e eu acho que, inclusive, essa atitude do Lula é até autoritária perante outras instituições da República, como o Banco Central. Marcos Uchoa, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Arena. Boa noite para você. E o que você destaca desses 2 episódios que a gente juntou aqui? Boa noite, Felipe. Obrigado pelo convite. Olha, eu acho que essa volta do José Dirceu, ele nunca, de certa maneira, foi embora, né? Ele é uma figura histórica, tradicional, dos pensadores, dos mais influentes do PT. Então, independentemente do que aconteceu ao longo desse tempo, das condenações e agora dessa diminuição da pena baseada numa outra leitura de um outro momento de desmoralização da Lava Jato, porque, na verdade, é uma sequência, né? Estamos falando do José Dirceu, mas quantos aí já não foram vistos de uma outra forma, as penas que foram dadas em relação ao que aconteceu depois. Então, essa volta do José Dirceu, eu concordo com a Raquel que o tamanho dele hoje no PT, a gente não consegue enxergar exatamente porque ele se coloca mais para trás, porque o nome dele tem esse peso. Mas ele tem esse peso para o ruim, né, pelo que aconteceu, mas ele tem esse peso histórico que dentro do PT tem muita força mesmo, sempre teve, independentemente do cargo que ele exerceu ou agora não exerce, mas enfim, estará sempre ali como uma figura importante histórica para o PT. Ontem era, claro, uma cerimônia, assim, era uma comemoração de 43 anos do partido, e seria impossível você falar do PT e de onde o PT chegou, né, e das eleições que o PT ganhou, sem falar de José Dirceu. Então, do ponto de vista interno do PT, essa homenagem é mais do que compreensível. Eu acho só que, digamos assim, essa postura que a gente estava conversando sobre mais democracia, menos democracia, eu acho que há, sim, uma destruição em várias áreas do Brasil nos últimos 4 anos. Eu acho que o meio ambiente, para citar uma mais óbvia, né, é inegável. Não estamos falando de nada, a volta da pobreza do jeito que dá, as pessoas com fome, também são coisas inegáveis. Quer dizer, então há uma destruição, sim, há um momento, e é claro que também no afã ali de um discurso para a sua militância, claro, se pode exagerar aqui ou ali, mas isso é da política. Obrigado, Uchoa. Só para registrar, essa discussão que aconteceu no Superior Tribunal de Justiça, ela tem muito menos a ver com qualquer informalidade ou qualquer erro que é apontado na Operação Lava Jato e muito mais a ver, né, Raquel, você também estava apurando a respeito disso, com uma discussão sobre onde acaba a corrupção e onde começa a lavagem de dinheiro. Essa é uma discussão técnica que existe e há interpretações diferentes a respeito disso em diversas instâncias do Poder Judiciário e às vezes até na mesma instância, o juiz, os desembargadores e ministros acabam votando de maneira diferente. Tem uma outra discussão também sobre a quantidade de crimes de lavagem de dinheiro. Muitas vezes você tem na acusação vários crimes, aí tem gente que acha que aqueles vários, na verdade, são só um. Então, existem diversas discussões técnicas que são travadas nesse sentido. Nesse caso, parece que aconteceu o primeiro que eu estava apontando. Porque é isso, onde começa o crime de lavagem de dinheiro e termina o de corrupção. Hoje em dia, tem uma jurisprudência relativamente consolidada que se o dinheiro se o dinheiro foi maquiado e aí chegou no corrupto, isso faria parte do crime de corrupção. Se a partir dali
foi tomada uma outra ação para poder realmente movimentar aquele dinheiro e aí cometido um novo crime de lavagem de dinheiro, aí seria um novo crime, uma nova pena. Foi com base nessa jurisprudência, aparentemente, né, foi uma operação rápida aqui, porque a decisão acabou agora, em tempo real. Porque a decisão acabou de sair, que o STJ toma essa decisão e reduz a pena do José Dirceu, não considerando que tratava-se de um crime só. Agora, tem uma ponderação interessante, né, Felipe? Quanto que acabam sendo as penas acabam sendo restritas para o tamanho do crime, vamos colocar assim, o tamanho do dinheiro desviado, o quanto foi lesado para a sociedade. O crime de corrupção no Brasil, na verdade, ele acaba sendo pouco punido. A punição a ele acaba sendo muito leve e rapidamente esse pessoal acaba, enfim, em liberdade condicional e acaba solto. No caso do Dirceu, eu ainda não tenho muita clareza sobre todos os processos que estão em volta dele, o quanto esse processo no STJ especificamente é definidor para o restante do cenário. Que eu me lembro, ele tem uma condenação a um tempo maior. A gente vai precisar ver quais são os crimes de que o Dirceu é acusado e o que ainda está pesando contra ele. Mas uma coisa a gente pode dizer é que geralmente só cumpre em regime fechado 1/6 da pena, aqueles que são condenados. Depois vem a progressão de regime ou liberdade condicional. E há também, no projeto que foi encaminhado pelo agora deputado federal Deltan Dallagnol, uma tentativa de você reduzir a possibilidade daquele indulto coletivo, do qual o próprio Dirceu foi beneficiado quando a Dilma o concedeu para ele e para o Valdemar da Costa Neto, atual dono do partido do Bolsonaro na época do mensalão. Porque naqueles indultos você perdoa mais de 80% da pena dos corruptos condenados. Agora, nesse projeto do Dallagnol, parece que se quer limitar até 20%. Então, quando você soma esse fato de que o condenado só cumpre 1/6 da pena em regime fechado e ainda pode ser indultado com o perdão de 80% da pena, a possibilidade de que ele realmente fique preso é muito pequena. E estando o Lula no poder, a possibilidade de que venha um indulto também, que possa ser concedido em favor de... Eu não digo diretamente do José Dirceu, porque geralmente são critérios coletivos, né, que são usados, e eles acabam atingindo aí os casos envolvendo aliados. Né? Foi isso que aconteceu lá atrás, é isso que pode acontecer de novo. Então há uma iniciativa parlamentar para evitar essa possibilidade. Joel, arremata para a gente. Muito em termos gerais, Felipe, tudo que você descreveu e o que a Raquel descreveu mostram diversas iniciativas e diversas decisões, mas que caminham, cada uma delas independente entre si, mas que caminham na mesma direção. É uma interpretação jurídica do STJ que, na prática, resulta em mais leniência com crime de corrupção, que considera uma coisa só, em vez de 2 crimes que poderiam ter uma pena maior. Indultos sendo proferidos pelo presidente da vez, que acabam salvando e diminuindo radicalmente a pena de muitos dos condenados. Penas que já na previsão delas em lei já são penas baixas, dada a magnitude do crime, dada a magnitude dos recursos desviados. Parece que tudo conspira, todo o sistema conspira em diversas partes para uma situação de impunidade prática. Estou dizendo tanto a impunidade formal, quando a pessoa cometeu o crime e sequer foi condenada, ou porque prescreveu, ou porque conseguiu sair por uma tecnicalidade, quanto uma impunidade prática também, no qual a pessoa foi condenada, então você não pode dizer que é totalmente impune, a condenação aconteceu, em última instância, inclusive, ela pagou uma parte da sua pena, agora, a pena era pequena, a pena não condiz com a gravidade, com a seriedade do crime, e a pena acaba sendo assim também um fator tênue, um fator frágil, um fator fraco para impedir, para coibir práticas futuras do crime. E só uma ponderação rápida, assim, qualquer iniciativa de endurecimento desse tipo de pena num Congresso em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi eleito com 464 votos, eu acho que tem pouquíssima chance de prosperar nesse momento. E eu estava vendo aqui quais foram os ministros dessa 5ª turma do STJ que deram essa decisão a favor do José Dirceu. Então, você tem aqui, por exemplo, os magistrados João Otávio de Noronha,
Reinaldo da Fonseca e Ribeiro Dantas, que é o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. João Otávio de Noronha, ele era um dos cotados por Jair Bolsonaro para uma vaga no STF. Ele deu decisões ali favoráveis, por exemplo, ao Fabrício Queiroz. Quando o Fabrício Queiroz foi mandado para a cadeia, ele mandou o Queiroz para a prisão domiciliar. Inclusive, a esposa do Queiroz estava foragida, a Márcia Aguiar, e ele, mesmo assim, mandou a Márcia Aguiar também para a prisão domiciliar. Eu critiquei na época, como se ela não tivesse nem que explicar onde é que ela estava, com quem, porque ele botou ela para casa para cuidar do Queiroz, alegando que ele tinha ali também problemas de saúde, numa decisão que foi derrubada internamente e depois reativada, mantida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. O Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é um que a Dilma Rousseff nomeou, salvo engano, para o próprio STJ. Ele não tinha sido o primeiro na lista da categoria, mas acabou sendo nomeado. Houve um grande debate naquela época, porque o PT tinha interesse em que o Marcelo Odebrecht não fosse condenado, e o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas acabou dando um voto para o Marcelo Odebrecht, a favor dele, mas mesmo assim o Marcelo acabou condenado naquela ocasião. Só trazendo um pouco do histórico desses ministros que deram essa decisão. Mas, Hélio, você vê aí uma possibilidade de indulto para o Dirceu e do Dirceu não entrar no governo, mas continuar articulando junto ao PT? Indulto, não sei, é aquela bola de cristal que eu tenho que comprar ainda. Mas eu acho que sim, eu acho que o Dirceu é a cabeça intelectual por trás de muita coisa que o Lula faz e o PT faz, e eu imagino que quem tenha interesse sobre o que acontece em Brasília, principalmente vindo do PT e do Lula, queira conversar com o Dirceu, porque supõe-se que ele está por dentro do que está acontecendo. Então, eu acho que ele vai continuar sendo. O irmão do José Dirceu, Luiz Eduardo, também teve ali a sua pena reduzida, ficou em 4 anos e 8 meses. E só para lembrar, o valor que diz respeito a esse caso, o Dirceu foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber cerca de R$2 milhões em propina. O Shoa quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que esse assunto a gente já meio esgotou. Quer dizer, eu acho que essas penas, elas costumam ser pequenas, realmente, para o tamanho que é, mas eu acho que é um histórico aqui no Brasil, né? Se a gente pensar em termos assim, vamos pegar lojas americanas, 48 bilhões, né? O que vai dar isso? Será que vai dar cadeia para alguém? Será que esse tamanho enorme, né, desse buraco, e estamos falando de uma coisa que ainda nem chegou nessa fase, mas que poderia chegar. E se chegar num exercício aí de futurologia, será que essas penas serão realmente muito importantes? Acho difícil. Raquel, volta e meia a gente tem visto comparações dos casos de corrupção com o caso da Americanas, que está sendo aí um escândalo dentro do mercado corporativo. Qual é a distinção que você faz em relação a esses casos? Quer dizer, quem são os prejudicados? Como é que você avalia? Não, vamos explicar. São crimes diferentes, né? Perdão. Os casos de corrupção são corrupção quando a gente está tratando dinheiro público, patrimônio público, estamos falando de políticos. O caso da Americanas também grave, sim, claro, é fraude. Né? Estamos investigando, né, tanto a Comissão de Valores Imobiliários quanto auditorias independentes que foram contratadas pela empresa e pelos bancos, se aconteceu fraudes. E o quanto os fundadores dessa empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira, estavam cientes dessa fraude. É um dos casos mais rumorosos do mercado financeiro hoje, Felipe. Os bancos estão realmente bastante empenhados em achar algum tipo de punição para os donos da 3G. A gente já se fala que a 3G, para quem não sabe, é o veículo de investimento desses bilionários. Já se fala até em desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, ou seja, cobrar direto deles. Isso está sendo discutido, o governo tem acompanhado de perto. Amanhã, inclusive,
esses bilionários vão fazer uma nova proposta para os bancos credores, a empresa está em processo de recuperação judicial. Acho que assim, são dois casos graves. No caso da Americanas, são lesados os fornecedores, os acionistas minoritários da empresa, e no caso de um processo de corrupção, todos nós, os brasileiros. Eu não entendo muito a equivalência, porque uma coisa não justifica a outra. Se você dizer que, olha, se fala muito na corrupção no Brasil, mas não se pune o rico, seria essa a equivalência? Está sendo investigado, está correndo o processo. Você pode questionar, por exemplo, Eike Batista talvez não tenha sido devidamente punido? Sim, temos esse questionamento em relação a vários dos grandes empresários que colaboraram com esquemas de corrupção no Brasil também. Parece, né, tem sido o caso do Eike em algum momento, mas me parece um pouco de uma cortina de fumaça você desviar de um assunto para o outro. Os dois, aparentemente, são crimes e está sendo investigado. Ele queria complementar. Sim, só uma coisa, Felipe. Só para o senhor trazer o contraponto, diga, senhor. Não, eu concordo com a Raquel. Claro que são bem diferentes. De uma coisa é para o Brasil como um todo e outra coisa é específica. Eu só estou falando que, quer dizer, quando a gente fala de uma elite política ou de uma elite econômica, quer dizer, de fato, a lei funciona de uma maneira diferente. E quando a gente fala em corrupção pública, aí estamos falando do Brasil, mas, por exemplo, o Tony Blair, um grande escândalo do Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, foi exatamente corrupção também, né? Venda de títulos de nobreza por financiar o Partido Trabalhista, o partido do Tony Blair na época. Como Helmut Kohl, grande chanceler alemão da reunificação da Alemanha, também sofreu com essas acusações e condenações de corrupção, como Jacques Chirac na França também, que eles falam assim, a corrupção na política ela é tratada de uma forma diferente, porque há, digamos assim, uma certa tolerância das sociedades, porque o dinheiro da política, como se financia a política, da onde se paga a campanha, esse caixa 2, todo esse melê, que é um problema mundial, no Japão, então, que tem muitos casos também, quer dizer, isso que eu estou falando, que há uma equivalência não nos crimes, mas num patamar que essas pessoas e esses crimes são considerados. Marcos, eu acho que o Brasil tem um problema para punir as suas elites, ponto. Né? Depois da soltura do Sérgio Cabral, nós não temos nenhum político preso. Né? Dos políticos que foram aí investigados pela Operação Lava Jato, dos políticos que confessaram os seus crimes, né? São réus confessos, que confessaram lavagem de dinheiro, nenhum deles está preso. Sim, nós tivemos naquele momento uma primeira, né, demonstração de que bilionários também poderiam ir para a cadeia. Aquela emblemática prisão de Marcelo Odebrecht. Isso era muito raro no Brasil. Foi um primeiro momento em que a gente viu que grandes empresários, né, como Marcelo Odebrecht, Joesley Batista, entre tantos outros, tiveram que vir prestar contas à justiça. Mas eu não vejo como a elite política pode ser mais perseguida do que a elite econômica. O sistema judiciário brasileiro, a gente já falou disso aqui algumas vezes, com os vários processos que eles têm para você recorrer, né, 3, 4 instâncias, quem tem bons advogados, e aí os políticos e os grandes bilionários têm bons advogados, o povo pobre é que não tem, consegue recorrer e ir postergando essa prisão. O meu ponto só é o seguinte, o Brasil tem problemas para punir a sua elite, política ou econômica. Aliás, o doleiro Alberto Youssef ficou espantadíssimo justamente quando Marcelo Odebrecht foi preso. Essa cena, inclusive, é retratada, se eu não me engano, foi no filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, quando o Youssef está na cadeia e ele vê chegar o Marcelo Odebrecht, é que ele se dá conta de que a operação estava sendo
estava indo em frente, né, para prender os grandes tubarões dessas elites, tanto econômicas quanto políticas. Mas foi tudo varrido para debaixo do tapete nesse país em que existem os crimes sem autor, o suborno, o desvio, sem o sujeito ficar preso. Hélio, complemente, por favor. Eu concordo, a gente tem um problema de impunidade gravíssimo no Brasil e, sem dúvida, os maiores e mais poderosos têm mais possibilidade de se defender e criam mecanismos para sair. Agora, uma diferença que é clara entre a corrupção e essa fraude contábil é quando a gente fala que teve lá, 15 bilhões, não lembro mais, a corrupção na Petrobras, houve um desfalque de dinheiro público desse valor, um desfalque. Nesse caso, os 48 bilhões de reais da Americanas, não houve um desfalque deste valor. Houve uma fraude contábil, onde o balanço da companhia, ou seja, o retrato que todo mundo olha para saber se é uma companhia boa, se vale a pena investir, etc., aquele retrato estava falsificado, com contas indicando menor valor em alguns casos, resultados maiores do que deveriam, né? Mas os bancos que estavam para receber, eles sabiam exatamente o quanto eles tinham a receber da companhia. Não houve um desaparecimento desse valor. Não é que alguém embolsou bilhões. Ninguém embolsou 48 bilhões de reais, né? Mas os bancos poderiam não ter emprestado dinheiro sim. se soubessem o tamanho do problema, o tamanho do buraco. Mas o ponto é que não é da mesma natureza também, né? Do desfalque de dizer que teve 48 bilhões que desapareceram. Mas, sem dúvida, uma opção de bancos emprestaram a mais, investidores compraram achando que a companhia estava melhor do que estava, fornecedores estenderam crédito achando que estava melhor do que estava, uma opção de gente foi ludibriada e por isso que é uma fraude. Agora, isso não significa que o tamanho da fraude é o desfalque que houve de 40 bilhões. Não é verdade isso. Não dá para comparar uma coisa com a outra. A gente precisa seguir em frente. Vamos para arrematar todo mundo. Eu vou, muito poucas palavras, não é sobre esses 40 bilhões, mas é sobre uma prática das Americanas. E daí, para mim, se assemelha ao desfalque do setor público das estatais. Quando ela fechava um contrato com um pequeno fornecedor e não pagava ou só pagava se ia para a justiça. Isso deveria ser considerado como roubo nesse país e muita gente foi lesada ao longo dos anos.